Olá pessoal, tudo bem? Vamos ao nosso happy hour aqui de raciocínio lógico. Separei algumas questões aqui de tal maneira que a gente pudesse cobrir o máximo de informações possíveis, aquelas questões que são mais comuns, o tema, né, que é mais comum em provas de raciocínio lógico, tá certo? Vamos ver aqui. A questão número 1, ele diz o seguinte: a negação da proposição ou viajo de navio ou não levarei meus filhos, certo? Ou viajo de navio ou não levarei meus filhos, é o quê? Veja bem, questão típica de prova de raciocínio lógico. Negação de proposições compostas. Negação do i, negação do ou, negação do ou, que é esse o caso, do se então, do se e somente se. Nós vamos aqui passar por todas nessa aula. Mas vamos tratar dessa primeira. Como é a negação do ou? Se você tem um ou, como é que é feito a negação dele? Veja bem, ele diz o seguinte aí nessa questão. Vamos para cá. Questão número 1, certo? Ou viajo, né, de navio. Vou colocar aqui só viajo, só para a gente ficar resumindo aqui, né? Ou viajo de navio ou não levo meus filhos. Vou colocar só os verbos aqui, né? Ou viajo de navio ou não levo meus filhos. O que é que acontece, né? Quando, ou não levarei, né? Ou não levarei, o tempo verbal não muda aqui a ideia. Ou não levarei meus filhos. Né? O que é que acontece aqui? Quando você tem o ou, necessariamente, você tem uma proposição verdadeira e a outra falsa. O ou é uma escolha, tá certo? Você só pode ter uma das duas verdadeiras, certo? Exatamente uma verdadeira. Então, se ele viaja, ele não leva os filhos, tá certo? Se uma coisa, desculpe, se uma for verdadeira, me perdoe, se uma for verdadeira, a outra é o que é falsa. Se uma for falsa, a outra é verdadeira. Ele não faz as duas coisas ao mesmo tempo. Qual é a negação do ou? Você acertou. O se e somente se. Por quê? O se e somente se faz exatamente o oposto. No ou, quando você tem duas proposições, né, apenas uma é verdadeira. Uma sendo verdadeira, obrigatoriamente a outra é falsa, ou vice-versa. Se essa for falsa, essa é verdadeira. No se e somente se, não. O se e somente se você atrela as duas. Você estabelece uma relação de equivalência. Elas passam a ter o mesmo valor lógico. Se uma for verdadeira, obrigatoriamente a outra tem que ser verdadeira, porque há uma equivalência. Se uma for falsa, a outra o quê? Obrigatoriamente vai ser o quê? Falsa também. Estabelecer uma relação de equivalência. Por isso que o se e somente se é exatamente a negação do ou e vice-versa. A negação do ou é o se e somente se. Nesse caso, nós temos um ou. Negação é o quê? Se e somente se. E se nós tivéssemos um se e somente se, a negação seria o quê? Seria o ou. Então, como é a negação disso aqui, ó? Tá certo? Viajo, né, de navio, se, né, e somente se e somente se, não levarei o quê? Não levarei meus filhos, né? Então, negação do ou é quem é o se e somente se. Por isso que qual é a alternativa correta? Eu estou vendo um se e somente se apenas na letra quem? B, né? Viajo de navio, se e somente se, não levo meus filhos, né? Então, questão 1, alternativa, letra quem? Letra B de bola, tá certo? Então, primeira negação para você gravar aí. Primeira dica interessante. Negação do ou, se e somente se. Negação do se e somente se, quem? O ou. Bacana? Vamos para a segunda, questão número 2. A questão 2 é uma questão clássica, típica de concursos onde a gente tem o tema conjuntos. Muito comum essa questão, onde você vai envolver duas qualidades. Também existem questões onde você envolve 3 qualidades. Vamos fazer essa, que ele envolve 2, você vai entender. Para um concurso, foram entrevistados 1000 candidatos, dos quais 520 falam inglês, 250 falam francês, 350 não falam inglês nem falam francês. Dos candidatos entrevistados, falam inglês e francês. Qual é o percentual? Porque ele colocou as respostas em termos percentuais. Quantos falam inglês e francês? Vamos aqui à questão 2. Lembrando
que a nossa questão de número 1, eu vou colocar aqui, chamar a atenção, a alternativa correta foi letra B de bola, certo? Essa número 2 aí, qual é a alternativa correta? Primeira coisa a se perceber, como você tem duas qualidades, quais são elas, né? Falam inglês e falam francês, eu vou colocar dois conjuntos, né? O conjunto daquelas pessoas que falam inglês, né? Aqui, e o conjunto daquelas pessoas que falam o quê? Que falam francês. Certo? Lembrando, né, que eu tenho um todo aqui, né? Eu tenho uma certa quantidade de entrevistados. Vai ter gente aqui fora, né? Porque tem uma turma aí, olha aí no texto, tem uma turma que não fala nem inglês nem francês, né? Então eu vou ter alguém aqui fora. Então eu vou ter 1000 aí dentro. Quantos falam inglês? Certo? 520 falam inglês. 520 falam inglês. Quantos falam francês? Quantos falam francês? 250. E eu tenho, certo? 350, deixa eu conferir aqui, 350 que não falam nem inglês, nem francês. Eu tenho 350 aqui fora. E no todo eu tenho 1000. Claro que se você somar esse número com esse e somar com esse aqui, vai passar de 1000. Por quê? Porque aqui tem gente contada duas vezes. Tem gente contado aqui e tem gente contado aqui. Tem gente que tanto fala inglês como fala o que em francês. Esse tipo de questão se torna bem fácil se você tiver esse número aqui, ó, o número da interseção, né? Ó, se você tiver esse número aqui, facilmente com esse número você determina esse, porque você tem um total aqui. E se você tiver esse, você determina esse, né? Haja vista que você tem esse total aqui. Então essa questão, ela se torna bem simples quando a gente tem esse número aqui. Quando a gente não tem, aí fica um pouquinho mais chata de fazer, mas não é difícil, ela é fácil. Agora, nós precisamos observar uma coisa. Quantas pessoas eu tenho aqui, ó? Quantas pessoas foram entrevistadas? Foram 1000 pessoas entrevistadas. Só que acontece que 350 estão aqui fora. Então, a primeira coisa que eu preciso é determinar quantos eu tenho aqui, ó. Quantos eu tenho aqui. Claro que a quantidade que eu vou ter nesses dois, aqui, vai ser exatamente 650. Deixa eu colocar aqui de uma outra cor para chamar a atenção. Eu vou ter aqui 650. Ora, por que é que eu vou ter 650? Porque eu tenho 1000 no todo, né? E aqui fora eu já tenho 350. Então sobram 650 para cá, para totalizarmos quanto? Totalizarmos 1000. O que é que ocorre aqui? Eu tenho 650 aqui, mas esses 650 precisam ser distribuídos aqui, aqui e aqui. Eu não tenho essa região central, se eu tivesse seria muito bom. Mas aqui fica bem fácil, pessoal, porque veja bem, esse todo é 650. Só que eu sei que aqui, ó, eu vou cobrir aqui com minha mão, são os que falam francês. Aqui são 250. Professor, 250 não é só aqui não? Não. Porque 250 não é só os que falam apenas francês. Se fosse, era 250 aqui. Mas são 250 que falam francês, ou seja, também podem falar inglês. Ele não discrimina. Então 250 é aqui. Ora, se eu tenho 600 aqui, quantos eu tenho aqui? 250. Facilmente eu sei quanto sobra para cá. Sobrariam quantos? 650 tirando 250. Então é muito fácil achar essa quantidade aqui, ó. Aqui são 400, né? Lógico, com essa quantidade aqui que é 400, como aqui é 520, dá para eu achar isso aqui, ó. Né? De 520 eu tenho 400 aqui, sobra 120. Mas você poderia fazer a questão também diferente, né? Por exemplo, eu tenho 650 aqui. Você poderia cobrir isso aqui, ó, certo? Isso aqui são 520, ó. Isso aqui são 520, certo? Então você podia pegar 650 e tirar 520, que seria isso aqui. Você teria exatamente essa quantidade. Também poderia fazer assim, 650 menos 520, daria 130. Você teria 130 do lado de cá. Aí, tendo isto, ou tendo isto aqui, você consegue determinar isso. Por quê? Aqui são quanto? 520. Já tenho 400, falta 120. Mas se pensar por aqui, também dá no mesmo. Eu tenho 250, já tem 130, então aqui eu vou ter quantos? Vou ter 120, tanto faz ir por lá como por cá, eu vou ter aí os 120. Então 120 gostam simultaneamente
de francês e de inglês. Qual é esse percentual de entrevistados que gostam disso tudo? Então você tem 120, né, que gostam dos dois, né, 120, ó, que gostam dos dois, de um total de 1.000. Né, de um total de 1.000. Aqui não precisa nem fazer a divisão. Lembre-se que porcentagem, né, um nome mais comum, porcentagem é dividido por 100. Então, se você cortar esse zero aqui, eu tenho 12 sobre 100. Ora, 12 sobre 100 seria quanto? Seria 12%. Por isso que a resposta dessa de número 2 seria letra quem? Seria letra A. Então, o percentual que a gente tem é exatamente de 12%. Tranquilo? Vamos fazer aqui uma outra questão, né? Essa questão de número 3. Né? Vamos ver o texto aí que ele está dizendo. 3. Ele diz o seguinte, né? Questão muito bacana, questão que exige da gente um conhecimento de várias coisas. Ele diz assim: se viajo à noite ou durante uma tempestade, então mantenho os faróis alto e dirijo em baixa velocidade. É equivalente a quê? Primeiro, vamos dar uma examinada nessa proposição. Essa proposição ele diz o seguinte, ó, se viajo à noite, mais uma vez eu vou resumir, certo? Colocar aqui apenas os verbos. Se viajo à noite, né? Exatamente isso, se viaja à noite, ou durante uma tempestade, eu vou colocar aqui tempestade, é um verbo, mas eu vou colocar aqui apenas tempestade. Então, se viajo à noite ou durante uma tempestade, o que é que eu faço? Né? Qual é a consequência disso? Se então me dá a ideia de consequência. Qual é a consequência disso? A consequência disso é que eu mantenho os faróis alto, né? Mantenho os faróis alto e dirijo o que? Em baixa velocidade. Então, se uma dessas duas coisas, pelo menos uma delas acontecer, ou seja, se eu estiver viajando à noite ou durante uma tempestade, eu vou até trocar aqui, certo? Está noite, para deixar mais enfático, né? Mas tudo bem. Se eu viajo à noite ou durante uma tempestade, o que é que acontece? Mantenho os faróis altos e viajo em baixa velocidade. Viajo em baixa velocidade. Um detalhe, né? Interpretando aqui. Esse ou aqui significa dizer que se você viajar à noite, tá certo? Mesmo que não tenha tempestade, né? Ou se você viajar com tempestade, mesmo que não seja à noite, né? Ou se tiver as duas coisas, implica naquilo ali. Né? Você faz aquelas duas ações ali, mantém os faróis altos e viaja em baixa velocidade. Esse ou aqui, só lembrando a você, ele dá a ideia de possibilidade. Né? Quando você tem um ou, pode acontecer somente uma coisa, pode acontecer somente a outra, mas também pode acontecer o quê? Em as duas. Aí ele me pede, certo? Uma proposição equivalente a essa. Primeira informação da aula, daqui a pouco a gente vai dar outra. Quando você tem um se então, não esqueça. Por exemplo, se você tem um jogador de basquete, tá? Esse jogador de basquete, ele é um jogador da NBA. Então, se ele joga basquete na NBA, tá certo? Ele é uma pessoa, ele é um jogador alto. Quem joga basquete na NBA, tá certo? Eu posso concluir que ele é um cara que tem uma boa estatura. Então, se joga basquete na NBA, então ele é alto. Uma coisa importantíssima. Quando você tem o se então, né, você não pode garantir a recíproca. Se você encontrar um jogador de basquete da NBA, né, você tem quase certeza, você tem a certeza que ele é um cara de boa estatura. Mas, se você vai a uma balada e encontra uma pessoa alta, não quer dizer que ela jogue o quê? Basquete na NBA. Ou seja, a recíproca não é necessariamente o quê? Verdadeira. Mas tem uma proposição que é verdadeira tanto quanto essa. É o que exatamente? A contrapositiva. O que é a contrapositiva? Se joga basquete, então é alto. Se não é alto, então necessariamente o que? Não joga basquete. Sempre que você tiver um se então, ele é equivalente à contrapositiva. O que é a contrapositiva? Seria você voltar, só que usando as negações. Se ele não é alto, então ele não joga basquete. Agora, detalhe. Eu usei aqui as negações,
mas isso aqui é uma equivalência, né? Se isso aqui for verdadeiro, isso é tão verdadeiro quanto. É nesse sentido que a gente tem, né? Se isso aqui é verdadeiro, isso aqui também é verdadeiro. É a famosa contrapositiva. Então aqui ele quer exatamente algo equivalente a isso. Uma primeira possibilidade, depois eu vou discutir outras, mas uma primeira possibilidade é a contrapositiva. Como seria a contrapositiva? Você faz a negação disso, implicando na negação disso. Só que aqui, o que é que ocorre? Ó? O que é que ocorre aqui? Eu tenho um i, e aqui eu tenho quem? Um ou. Quando eu faço a negação do i, ele se transforma em quem? Ou. Como é que ficaria a negação disso aqui? Como é que ficaria a negação disso? Se não mantenho os faróis altos, ou, tá certo? Não dirijo em baixa velocidade, ou não dirijo em baixa velocidade, o que é que eu posso concluir? Por que é que você colocou um ou aqui, Augusto? Porque a negação do i se transforma em quem? Em ou. Tá? Então a negação disso, contrapositiva, implica na negação disso. Qual é a negação disso aqui? Ó? Então, não é noite, tá certo? Porque aqui eu tenho um ou, vou transformar no i, e não estou diante de quê? De uma tempestade. Então, essa expressão, essa proposição inicial aí, ela é equivalente a essa. Isso é exatamente a contrapositiva dela. E o que é a contrapositiva? É você voltar aqui, só que negando esse cara e negando esse. Como aqui é um i, se transforma em ou. Como aqui é um ou, se transforma em i. Vamos ver se a gente não errou. Né? Neguei alto, baixa velocidade, né? Não. Noite, neguei, tempestade também não. Vamos ver se tem alguma alternativa que se pareça com isso aí. Se não mantenho os faróis alto, ou não dirijo em baixa velocidade, então não viajo à noite e não viajo durante o que? Em uma tempestade. Olhando aqui rapidamente, eu estou percebendo que a alternativa correta aí seria letra C. Né? Deixa eu dar uma conferidazinha aí. Letra C. Né? Vamos ver os erros que nós temos aí. Na D, o que é que acontece? Ele até começa corretamente, tá certo? Se não viajo à noite, ou não viajo durante uma tempestade, não é isso, né? Tem que começar por isso aqui. Por isso que não é a D. Letra A e letra B, né? A letra A está errada, porque lá é exatamente a recíproca, não pode, exatamente a recíproca, a gente não pode garantir. E na letra B está errado porque ele não fez as devidas mudanças. Aqui onde era o I, tem que se transformar em quem? Em ou, e o ou tem que se transformar em quem? Em i. Por isso que a alternativa correta realmente seria letra quem aí? Letra C. Tranquilo? Então, mais uma questão feita. Vamos para essa de número 4. De número 4. Ele diz o seguinte, nessa de número 4. Um agente de viagens atende 3 amigas. Uma delas é loura, a outra é morena e a outra é ruiva. O agente sabe que uma delas se chama Beth, a outra se chama Elsa e a outra se chama Sara. Sabe ainda que cada uma delas fará uma viagem a um país diferente, né, da Europa. Uma delas irá à Alemanha, outra irá à França e outra irá à Espanha. Ao agente de viagens, que queria identificar o nome e o destino de cada uma delas, elas deram as seguintes informações. Esqueça a priori as informações. Né? O que é que nós precisamos primeiro fazer aí? Vocês que são alunos nossos sabem que essas questões, onde a gente vai fazer essa relação 1 a 1, aí eu vou relacionar pessoas, né, 3 jovens, com a cor do cabelo e com o país que ela quer viajar. A gente sabe que esse tipo de questão, primeiro você tem que fazer o quê? Tem que fazer uma planilhazinha aqui. Vamos lá. Nós temos 3 pessoas, Beth, Elsa e Sara. Né? Então aqui eu tenho, vou colocar aqui nesse canto, deixa eu dar uma fechada aqui, né? E vou tentar colocar, acho que cabe aqui, né? Nessa região aqui. Questão de número 4. A gente tem Beth, Elsa e Sara. Vamos colocar aqui, ó, Beth, né? Beth, Elsa e nossa amiga Sara. E nossas amigas, cada uma delas,
vai ter uma cor de cabelo diferente. Para começar, uma é loura, a outra morena e a outra ruiva. Uma loura, uma morena e a outra é o que, hein? É ruiva. Né? Então nós temos essa primeira associação aqui. Pessoas com as cores dos seus respectivos cabelos. Né? Essa é uma associação 1 a 1. Cada pessoa, uma cor, cada cor, uma única pessoa. Mas também temos a condição de viagem. Essas pessoas, elas vão viajar para 3 países. Quais são os países que elas vão viajar aí? Vamos pegar aqui, Alemanha, França e Espanha. Nós vamos ter a Alemanha, né? França e Espanha. França e Espanha. Nós vamos ter essas 3 aqui viajando. Cada uma para um país diferente. Sendo eles exatamente esses 3 países. Feito isso, agora sim, eu vou me preocupar com as informações que foram dadas. Agora eu vou ter essa preocupação. Né? Por exemplo, ele diz o seguinte: a loura não foi à França nem à Espanha. Ora, se a loura não foi à França nem à Espanha, a loura foi aonde? A loura foi à Alemanha. Então quem for loura aqui, ó, pessoal, viajou para onde? Para a Alemanha. Como eu não sei ainda quem é, eu vou só colocar isso aqui, né? A loura, né? Ela vai viajar para a Alemanha. Né? A viagem dela é exatamente para a Alemanha. A viagem dela é para a Alemanha. A loura, eu não sei quem é ela, porque ela não foi à França nem à Espanha. A morena, meu nome não é Elza nem é Sara. Então quem é a morena? Se não é Elza nem é Sara, a morena, então a morena é quem? A morena é Beth. Ó. A morena é Beth. Se Beth é morena, não esqueça, ela não pode ser o quê? Loura, nem pode ser o quê? Ruiva. Né? E a morena é Beth, não é Elza, nem é quem? Nem é Sara. Outro detalhe, se ela é morena, presta atenção, né? Se ela é morena, ela não vai à Alemanha. Porque vai à Alemanha quem é o quê? Quem é loura. Tem essa informação adicional. E a última informação, a ruiva. Nem eu, nem Elza, nem eu, nem Elza vamos à França. Então, se a ruiva diz que nem ela, nem Elza vão à França, então porque ela não é Elza, certo? Ela está dizendo nem eu, nem Elza, então ela não é Elza. Então, a ruiva não é Elza. A ruiva não é Elza. Então, quem é a ruiva? A ruiva é Sara. A ruiva é Sara. Se a ruiva é Sara, quem é a loura? A loura é Elza. Se a loura é Elza, ela vai para onde? Vai para a Alemanha, certo? Ela vai para a Alemanha. Mas ainda tem esse finalzinho, né? A ruiva diz que nem ela, nem Elza vão à França. Como a ruiva é Sara, então nem Sara, nem Elza, né, vão à França. Então quem é que vai à França? Quem vai à França é nossa amiga Beth. É Beth quem vai à França. Se ela vai à França, sobrou passar aí para onde? Para a Espanha. Aí a questão pergunta o seguinte: o agente de viagens concluiu acertadamente que a loura é Sara. A loura é Sara. Sara é a loura. Não, ela já é ruiva. Eu vou parar por aí. A ruiva é Sara, verdade. Né? Letra B. E vai à França. Não, ela vai à Espanha. Então B está fora. A ruiva é Beth. Não, me parece que a ruiva é Sara. D. A morena é Beth. A morena é Beth. Bacana até agora. E vai à Espanha, vai à França. Só sobrou a letra E. A loura é Elza e ela vai o que? A Alemanha. Realmente, a alternativa correta aqui para a gente seria letra quem aqui? Ó? Letra E. Então, essa questão de número 4 teria como alternativa correta a letra E. O que é que ocorre aí? Deixa eu bater a resposta. A loura é Elza, realmente, e ela vai à Alemanha, até porque foi uma condição inicial. Então, 4, questão clássica que a gente faz muito em sala de aula, né? A resposta correta seria a letra E. Essas questões de associação de 1 a 1. O que é que ocorre com essas questões? A gente faz essa planilha aí, para trabalhar em cima dela, também faz com rapidez. Depois que a gente faz a planilha, a questão se torna relativamente simples. Vamos à questão de número
de número 5. Essa questão número 5 ela é interessante, porque ela vai desencadear, a partir dela, vai desencadear aí alguns conceitos, que é o conceito de tautologia, de contradição e de contingência, e vai me ajudar a resolver outras situações. Ele diz assim, ó, preste bem atenção, a proposição P implica em que, se e somente se não P ou que, é uma tautologia, contradição, contingência ou indeterminação. Vamos aqui. Vamos pegar a nossa proposição. A proposição, a questão é a de número 5, né? E a proposição é P implica em que? P implica em que, se e somente se e somente se, não P ou quem ou que. Certo? Esses dois parênteses aqui, eles indicam a precedência, né? Isso aqui e isso devem ser feitos antes de você fazer isso aqui. Você só vai fazer isso no final. Então, aqui, para eu saber se é uma tautologia, uma contradição, a melhor coisa é fazer a tabela verdade e ver o que é que acontece no final. Dependendo do que eu tenha no final, eu vou poder fazer aí a classificação. Então, aqui eu vou introduzir aqui, ó, veja bem, duas proposições, P e a proposição Q. Eu vou fazer aqui, ó, duas proposições, P e Q. Vou fazer aqui uma, né, tabela verdade aqui, P e Q. A gente já sabe que quando eu tenho duas proposições P e Q, eu tenho 4 possibilidades distintas. Eu posso ter as duas verdadeiras, né? Posso ter as duas verdadeiras, posso ter uma verdadeira, a outra falsa, uma falsa e a outra verdadeira, ou posso ter as duas o quê? Em falsa, né? Posso ter isso aí. O que é que vai acontecer aqui agora? Eu vou realizar esses parênteses aí, né? Esse primeiro parênteses é muito simples. Eu vou até colocar em parênteses só para destacar, ó. P implica em quê? A gente sabe que no se então, só existe uma possibilidade de você ter falso, né? É se a primeira, né, proposição for verdadeira e a segunda for o quê? Em falsa. Em todos os demais ela é o que? Ela é verdadeira, só é falsa aqui. Agora, vou fazer isso aqui, ó. Só que antes de fazer isso, para eu não me atrapalhar, primeiro eu vou fazer não P. Ora, o que é não P? Não P é exatamente a negação de P. Você vai inverter, ó, todos esses valores aqui. Haja vista que aquilo ali é P. Então não P vai ficar como? Aqui é verdadeiro, verdadeiro, vai ficar falso e falso. E aqui vai ficar o quê? Verdadeiro, verdadeiro. Aí agora tudo bem. Eu vou fazer não P, tá certo? Não P ou Q. Agora, cuidado. Para eu fazer ou P ou Q, eu vou pegar a coluna do não P e vou pegar a coluna do Q. Ó. Eu vou pegar essas duas colunas aqui. Professor, mas a coluna do Q está na frente aqui da coluna do não P. E aqui o não P está na frente do Q. Não tem problema. O ou ele é comutativo. Não tem problema se você pegar um primeiro. O I também ele é comutativo. Só que não é comutativo é o se então, que não vale o que em a recíproca. Então aqui, quando é que o ou é verdadeiro? Quando pelo menos uma é verdadeira. Então aqui eu tenho pelo menos uma verdadeira. Aqui não, ó. Eu tenho as duas falsas. Aqui eu tenho as duas verdadeiras, serve. E aqui eu tenho pelo menos uma verdadeira. Então eu passei a ter essa coluna aqui. Surgiu aqui um fato interessante. Qual foi o fato interessante que surgiu aqui? Ó? Esse resultado, não é toda hora que isso acontece, esse resultado é exatamente igual a esse. Certo? Esse resultado é exatamente igual a esse. Não era obrigado a ficar assim, não. Ele é exatamente igual. Quando isso acontece, nós dizemos que você tem uma equivalência. Era outra coisa que eu queria falar aqui. O se então, ele tem duas equivalências. Uma é a famosa contrapositiva. Certo? A famosa contrapositiva é uma equivalência. Mas o se então, ele também tem uma outra equivalência. O se então, ele também é equivalente a um ou. Certo? Você tendo o se então, esse ou aqui construído desse jeito, é exatamente equivalente ao se então. Construído como, professor? Negando-se a primeira, conectando-se com ou com a segunda. Por exemplo, isso aqui, ó. Se joga basquete na NBA, então é alto. É equivalente a isso aqui, ó. Se não joga basquete, não joga basquete na NBA, ou é alto. Se não, aqui é um ou. Né? Então veja bem aqui, ó.
Essa proposição, ela é equivalente a essa. Um se então, ele pode ser transformado num ou. Agora, que vai ser tema de muitas questões aí para frente. Agora, como é que se faz isso? Certo? Você nega a primeira, tá certo? Conecta com ou, repetindo a segunda. Ó. Nega a primeira, né? Conecta com a segunda, repetindo ela com ou. Esse rapaz, ele é equivalente a isso, ele gera o mesmo resultado. Então, se você tem um se então, você pode transformar num ou, negando a primeira e repetindo o que em a segunda. Aí era uma dica. Mas vamos terminar a questão. Aqui, o que ele quer é um se e somente se desse cara com isso. Ó. Ele quer se e somente se desse cara que está nessa coluna com esse outro aqui, ó, com essa outra proposição que está nessa coluna aqui. Ó. Ele quer exatamente um se e somente se. A gente sabe que o se e somente se representa uma equivalência, né? O que é que vai acontecer aqui? Ó? Os dois verdadeiros, isso dá verdadeiro. Os dois falsos, isso dá verdadeiro. Porque aqui é uma equivalência. Quando é que duas coisas verdadeiras são equivalentes? Sempre. Quando é que duas coisas falsas são equivalentes? Sempre. Então isso aqui, ó, daria isso. Então, o resultado disso aqui, né, dessa proposição composta, é tudo verdade. Se é tudo verdade, como é o nome que a gente dá a isso? Tautologia. Se desse tudo falso, professor, contradição. Se misturasse as duas coisas, verdadeiro e falso, contingência. Indeterminação é quando você não pode decidir se é verdadeiro ou falso. Aí a gente pode decidir. Então aí, tudo verdadeiro, não esqueça que isso representa uma tautologia. Por isso que 5, a alternativa correta é letra quem? Letra A. Aí, no bojo dessa 5, já vem a 6. A 6 é exatamente uma aplicação, deixa eu mostrar aqui para vocês a 6, é exatamente uma aplicação disso que nós acabamos de falar aqui. Veja comigo aqui, ó, questão de número 6. O que é que ele diz aí na 6? O que é que ele diz na 6? Se vou à praia, então levo o meu protetor solar. Se vou à praia, então o quê? Então levo o meu protetor solar. Levo o protetor. Ele quer saber o seguinte, isso aqui é equivalente ao quê, né? Ó, é equivalente a que proposição? Se então, tem duas equivalências. Primeira, é a contrapositiva. Como é a contrapositiva aqui? Se não levo o protetor solar, é porque aconteceu o quê? Diga aqui para mim, não fui à praia. Essa é a contrapositiva, você volta aqui com as negações. Mas agora tem uma outra equivalência, do ou. Como é essa equivalência do ou? Nega a primeira, não vou à praia, ou, certo? Repete a segunda, levo o protetor solar. Então você tem duas possibilidades de equivalência, essa ou essa. Claro que não vem as duas na resposta, senão a questão está nula. Vem só uma delas. Qual foi a que veio aí? Certo? Será que veio a contrapositiva? Não, porque ele está botando assim, se leva o meu protetor solar, então vou à praia. O que ele fez aí foi a recíproca, está errado. A contrapositiva é assim, se não levo o meu protetor solar, então não vou à praia. A resposta é o se somente se não é, não tem equivalência do se então com se somente se não tem, então ou é C ou é D. Qual é a resposta correta aí? Não vou à praia ou levo o meu protetor solar. Não vou à praia ou levo e meu protetor solar. Ele trocou o ou pelo i aí, mas ficou sem sentido a frase, né? Qual é a alternativa correta aí? Ó? Não vou à praia ou levo o protetor o que em solar. Né? Esse O aí é um artigo, né? Não tem que trocar por I, por nada não. Por isso que a resposta correta dessas 6 seria letra quem aí? Letra C. Né? Grave essa equivalência aqui, né? O se então tem uma equivalência com o se então, que é a contrapositiva, mas também tem equivalência com quem? Com o ou. Vamos ver aqui 7 e 8. O que é que acontece aqui nessas duas questões aqui? Duas questões bacanas. Vou dar uma apagadinha aqui para a gente ganhar um pouco de espaço aqui para fazer tanto a 7 quanto a 8. Mas espaço aqui é mais do que suficiente. Vamos fazer aqui para vocês. Nessa 7, essa 7 aqui, ó, essa 7 aqui, o que é que acontece aqui na 7? Ele diz o seguinte, o próximo termo da sequência
x, está aqui, 7. Né? O próximo termo da sequência. X, né? Deixa eu olhar aqui com calma. Não, Z, começou com Z. Não começou com X, não, me perdoe. Z, X, quem mais aí? U, G, o Q? U, Q, L, né? U, Q, L. Qual é a próxima letra dessa sequência aí? Segredo dessa questão é você colocar o alfabeto completo. Aqui ele está fazendo de forma decrescente. Então eu vou voltar, mas eu vou botar na ordem crescente, depois eu penso nela decrescente. Como é meu alfabeto completo? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, viu? Não esqueça onde é o K. K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Aí vem a bronca. V, W, X, Y e Z. Né? Então o que é que acontece aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 letras. O que foi que aconteceu ali? Ele fez uma sequência voltando. Ele deixou o Z, certo? E eliminou o Y aqui, eliminou o Y. Deixou o X, veja bem aqui, deixou o X e eliminou o V e o W aqui, Aqui ele eliminou uma letra, aqui ele eliminou quantas letras? 2, deixou o U. Depois ele deixou o Q. Para ele deixar o Q aqui, pessoal, ele eliminou mais 3 letras, Ele eliminou mais 3 letras aqui, deixando o nosso Q aqui. Né? Ajeitar aqui que não estava. Pronto, deixando o nosso Q aqui, Deixou o Q, eliminou 3 letras. O que é que está acontecendo aqui? Ele está voltando, eliminando letras e num crescente. Eliminou 1, eliminou 2, eliminou 3. Provavelmente agora ele vai eliminar quantas? 4. Verdade, ele eliminou 4, né? E deixou a letra aqui em L. Se continuar nesse ritmo, ele vai eliminar quantas agora? Em 5. Ele vai eliminar 5. Qual seria a próxima letra do nosso alfabeto aí que iria aparecer? Seria o F. Então a letra que está sendo procurada aqui é exatamente a letra F. A próxima seria letra F. Essa alternativa F, deixa eu olhar com calma, é letra aqui, é letra B de bola, certo? Então a 7 aqui seria a letra B de bola. É uma questão tranquila, a gente faz muito essas questões em sala de aula, trabalha muito com essa. Essa tem um grau de dificuldade maior, por quê? Porque veio voltando. Aí você coloca o alfabeto completo e dá essa trabalhada. Qual foi o padrão aqui? Entre as letras que ele manteve, ele foi tirando 1, 2, 3, 4, por isso que eu tirei 5 aqui. Agora, não esqueça de botar o K, o W e o Y. A próxima é a seguinte. Na sequência, concurso, a posição, a letra da posição 235, se você seguir com isso aí, né? Concurso, quando você chegar na posição 235, o que é que você vai ter? Também outra questão batida que a gente faz muito em sala de aula. O que é que acontece com essa questão de número 8 aí? Certo? A gente vê que você tem que pegar primeiro a sua base, aquilo que está se repetindo. O que é que está se repetindo aqui? Está se repetindo concurso. E você vai trabalhar exatamente com a última letra, com a última posição aqui. Como são 8 letras, esse O aqui, o outro não me interessa. Esse, ele vai estar na 8ª posição, nessa primeira sequência. Vai estar na 16ª posição. Por quê? Porque é de 8 em 8. Vai estar na posição 24. Por quê? Porque é de 8 em 8. A cada vez que eu boto o nome concurso, são mais 8 letras que eu coloco para esse último O aparecer. Estou preocupado com o outro, não. Estou preocupado com esse. Depois 32 e assim vai. Então esses números são sempre, essa posição aqui é sempre um múltiplo de 8. Então, por exemplo, quem está na posição 80 é esse O, porque 80 é um múltiplo de 8. Quem está na posição 800 é o O, porque 800 é um múltiplo de 8. Quem está na posição 83, aí parou. 83 não é um múltiplo de 8, mas 80 é. 83 está passando 3 números do 80. Está passando 3 números de um múltiplo de 8. Se fosse 80, seria esse. Sendo 83, você anda 3 letras depois desse cara. 1, 2, 3, seria o N.
Então é só você ver o que é que passa do múltiplo. Então, como eu quero, por exemplo, na posição 235, basta você pegar 235 e dividir por 8, para ver se é um múltiplo de 8. 3 dá 2 aqui, né? 16, sobra 75, dá 9. 72 sobra quanto? Sobra 3. Não é um múltiplo de 8, porque a divisão não deu exata. Mas sobrou quanto? Sobrou 3. Se fosse um múltiplo de 8, era esse cara, né? Como sobrou 3, você anda 3 letrinhas depois dele. Ó. 1, 2, 3. Então a letra que nós procuramos nessa posição é exatamente quem? Exatamente o N. Por isso que a resposta correta dessa 8 é letra quem? É letra C. Há uma pergunta. Professor, você dividiu por 8 aí, né? Você dividiu por 8. Por quê? Porque a repetição é de 8 em 8. Eu sempre faço desse jeito, né? Eu sempre divido por 8. Não, você divide pelo padrão que está se repetindo. Se repetir de 7 em 7, você divide por 7. Se repetir de 6 em 6, você divide por 6. Né? E vê, se a divisão for exata, é o último termo. Se sobrar alguma coisa, é o que você vai adiantar para chegar a ele, né? Então essa primeira partezinha aí da nossa lista, são 8 questões. Vamos fazer mais 8 agora. Dá uma apagadinha aqui no quadro para a gente fazer essas 8 questões seguintes aí. Vamos ver aqui. Veja aí, questão número 9, essa segunda parte agora da aula, diz assim: Dona Carla está arrumando uma biblioteca. No primeiro dia ela colocou um terço dos livros e no segundo dia mais um quinto dos livros. Faltam ainda 49 livros para serem colocados. O número total de livros que devem ser arrumados, o número total. Então veja bem, ela colocou, no primeiro dia, ela colocou um terço. Primeiro dia, ela colocou um terço. No segundo dia, ela colocou o que em um quinto. Então, é importante que você adicione isso aqui, né, para você saber o total que ela já colocou e ver o que falta. Ah, professor, o que falta é 49, tudo bem. Mas eu quero saber o que falta em termos fracionários. Depois eu introduzo o 49, tá joia? Então, o que é que vai acontecer aqui? Ó, né? Eu vou multiplicar esse denominador aqui, 3 vezes 5 dá 15. 15 dividido por 3 dá 5, né? 15 dividido por 5 dá 3. Isso aqui totaliza 8 sobre 15. Então, o que ela já colocou do total foi 8 sobre 15. Agora vamos dar uma interpretação aqui. Se você tivesse 8 sobre 15, o que é isso? Ter 8 sobre 15, pessoal, como eu gosto de dizer em sala de aula, é como se você tivesse uma barra de chocolate e essa barra, ela tivesse sendo dividida, em 15 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 8 sobre 15, certo? É porque você já colocou, desses 15 pedaços, você já colocou 8. Você já colocou aqui 8 de 15 pedaços. Falta você colocar quanto? Ora, se eram 15, você colocou 8, falta ainda colocar o que aqui? Em 7 sobre 15. Veja, o seu problema, ele já está resolvido do ponto de vista fracionário. Você já sabe o que colocou e o que falta colocar. Agora, em termos quantitativos, faltam ser colocados 49 livros. Então, esses 49 vai corresponder a isso aqui, ó. Esse 49 vai corresponder a isso aqui. Os 49 livros que faltam, eu vou até colocar assim, ó, livros que faltam, né, eles correspondem a isso aqui. Né? Ele quer saber qual é o todo. Várias maneiras de fazer. 49 representam 7 partes de 15. Você pode descobrir quanto é uma parte. Como? Dividindo 49 por 7. Se você fizer isso, dá 7. Quer dizer, cada pedacinho do chocolate corresponde a 7 livros. Se eu quero o chocolate todo, são 15 partes, né? Você faz 15 vezes 7, 105. Né? Pode fazer desse jeito. Outra maneira, você pode descobrir o que ela já colocou. Né? São 8 partes aqui. Né? E somar as duas, porque ele quer o todo. Pode fazer isso. Vamos fazer assim. Por exemplo, quantos livros ela já colocou aqui? Ó? X livros. Quantos ela já colocou? Vamos fazer uma proporção aqui. Ó. X, certo? Corresponde a 8 partes. Assim como 49 corresponde a quanto? A 7. Produto dos meios, né, é igual ao produto dos extremos. 7 vezes x
é igual a 49 vezes 8, que dá 72 a 7, 32, 39. 392. Você tem aqui 392. Passa o 7 dividindo, isso é uma outra maneira, faça do jeito que você se sentir mais à vontade. Dividindo por 7 aqui, eu acho que vai dar 50, 35, 42, 56. Então, 56 livros ela já colocou, né? 49 falta ela colocar. Então, qual é o total? Opa, vou pegar aqui o vermelho, né? Qual é o total de livros que você tem aí? 105 livros. É o total que você tem, a soma, né, do que você já colocou com o que falta colocar. Se você quisesse calcular logo em relação ao todo, fazia uma proporção com 15 partes. Né? Mas fique aí à vontade, aí é você quem decide. 105, 9, a resposta correta é letra quem? Letra B de bola. A 10, questão clássica, né? Que a gente tem, que você pode resolver utilizando conjuntos, sem necessariamente colocar quantidades. Ele diz assim, ó, nenhum ardiloso é fleumático, e alguns frugais são ardilosos, e alguns frugais são ardilosos, né? E que alguns frugais são ardilosos. Esse quezinho está colocado aí no lugar errado aí, né? Esse quezinho aqui, né? Você poderia retirá-lo aqui, certo? Retirá-lo aqui, esse rapazinho aqui, certo? Ficamos com nenhum ardiloso é fleumático e alguns frugais são o quê, pessoal? São ardilosos, tá certo? Tira esse quezinho aí. O que é que você tem que fazer aí? 3 conjuntos. Conjunto dos ardilosos, conjunto dos fleumáticos e conjunto dos frugais. Difícil, né, de falar. Assim, agora não precisa saber o que é uma coisa nem outra não. O que é que você precisa saber é o seguinte, se nenhum ardiloso é fleumático, é porque o conjunto dos ardilosos não tem interseção com o conjunto de quem? Dos fleumáticos. É isso que você precisa saber. Não precisa saber o que é isso, nem o que é isso, não. Você precisa saber que o nenhum não possibilita que você tenha interseção. E alguns frugais, que palavra difícil, são ardilosos. Né? Então existe interseção entre frugais e ardilosos. Deixa eu colocar aqui fleumáticos, né, para a gente, né, ardilosos. E alguns frugais, eles são ardilosos. Ou seja, tem interseção entre esse conjunto dos frugais e dos ardilosos. Ó. Tem interseção. Ó. Existem elementos aqui. Ó. Existem elementos aqui. Agora, uma coisa muito importante, né? Alguns frugais são ardilosos. Uma coisa muito importante. Tem interseção aqui. Mas em relação ao resto, o que é que você sabe desse pessoal? Você não sabe de nada. Você não sabe absolutamente de nada. O fato de você saber que existe interseção aqui não garante que vai existir alguém aqui ou que não vai existir. Não dá para dizer nada. Não dá para dizer sobre aqui, sobre isso, não dá para dizer absolutamente nada. Você só vai saber sobre isso. O que é que ele fica na questão? Ele fica ali massacrando aqui, ó. Ele fica dizendo, ó, letra A, algum frugal é fleumático, ó. Ou seja, tem alguém aqui, não dá para garantir. Veja que a letra C é a mesma coisa. Ó. Letra A, algum frugal é fleumático. A letra C, algum fleumático é frugal. Mesma coisa. Essa região aqui não dá para garantir. Nem dá para garantir que tem, nem que não tem aqui. Por isso que não dá para garantir a B também não. Ó. Nenhum frugal é fleumático. Não dá para garantir que tem ou que não tem. Por isso que A, B e C estão erradas. Qual é a resposta? Alguns frugais não são flemáticos. Verdade. Esses caras são frugais, tá certo? São ardilosos, logo não são fleumáticos. Realmente, existe esse grupo aqui que não é isso. Por isso que a questão correta, 10 aí, seria letra quem? 10 seria letra D de idade. Né? Não se incomode com esses adjetivos. Esqueça disso. O que é importante aí? Que quando você tem nenhum, não há interseção. E quando você tem alguns, há interseção. Você sabe que tem aqui, agora o resto também você não sabe. Se tem ou se não tem. Se ligue nisso. Vamos ver essa de número 11. Né? Vamos ver essa de número 11. Ele diz assim, Yasmin gastou a terça parte do valor que possuía com medicamentos e 2/5 do valor que possuía com vestimentos.
gastando no total o valor de 1.540. Após comprar medicamentos e investimentos, o valor que restou, muito parecida com quem? Com a 9. Por quê? Porque veja bem aqui, o que foi que nossa amiga fez? Ela gastou com vestimentas quanto? Ela gastou com vestimentas, vamos resolver o problema fracionariamente. Ela gastou 1/3. E 2/5, não, 1/3 foi com medicamentos e 2/5 com investimento. Então 1/3 com medicamentos mais 2/5 aqui. Ela gastou isso aqui, ó. Quanto é que isso representa? Vamos fazer a adição aqui. 15 é o produto aqui. 15 por 3 dá 5. Que fica 5 vezes 1 dá 5. Aqui dá 3, 6. Então aqui eu tenho o quê? Eu tenho 11 sobre 15. Presta atenção. Se você já gastou 11 partes de 15, quantas partes sobraram? 4 partes de 15. Por que, Augusto? Porque o total são quantas partes? 15. E você já gastou 11. Então sobram 4 sobre 15. Só que isso aqui representou quanto? Que ela gastou R$ 1.540. Como é que você pode fazer aqui? Muito aluno gosta de fazer desse jeito. Ele pega esse 1.540 e divide por 11, porque aí ele sabe o valor de cada parte, certo? Você também pode fazer uma proporção, né? Você pode fazer, isso aqui corresponde a 11 partes, X aqui corresponde a quanto? A 4. Ou você pode fazer desse jeito, ó. Você pega 1.540 e você divide por quanto? Por 11. Tá? Isso aqui vai ficar 140. Então, cada uma das 11 partes vale 140. Como eu tenho 4 partes aqui, 4 partes, 4 vezes isso dá quanto? Dá 560. Então, o que ela ainda tem para gastar é 560. Se ele pedisse o todo, você iria apenas somar. Mas ele está pedindo, deixa eu conferir, né? Ele está pedindo aí o valor que restou para Yasmin do valor que ela possuía. Restaram 4 sobre 15, restaram 560. Por isso que essa 11, a resposta correta é letra aqui, letra B de bola, né? Vamos fazer essa de número 12, né? Essa de número 12 aqui. Eu vou ganhar aqui um espaçozinho para poder fazer essa de número 12 aqui, certo? Deixa eu colocar aqui, né? Ganhando espaço aqui. Daqui o que foi que eu fiz? Eu peguei 1.540, né? Pode também fazer uma proporção, como a gente fez na 9. Dividi aqui para saber o valor de cada parte da fração. Cada uma das 15 partes vale 140. Então isso aqui vai ser quanto? Vai ser 460. Por quê? Porque vão ser 4 partes, onde cada parte vale 140. Dá 560. Em algumas provas, né, em alguns concursos, tem algumas questões sobre estatística, né? Sobre estatística. Então tem 3 coisas muito interessantes que a gente tem sobre estatística. O que é? É o cálculo da média, o cálculo da mediana e da moda. Vou mostrar aqui para vocês. Veja essa questão. Nas últimas 6 horas, George mediu 10 vezes os seus batimentos cardíacos, através do seu pulso, e obteve os resultados apresentados em batimentos por minuto no seguinte diagrama de pontos. Deve ter 10 pontos aí. Sobre os dados obtidos por George, é correto afirmar que... Aí ele faz perguntas sobre moda, mediana e sobre a média, né? O que é que você deve fazer, pessoal? Primeira coisa, quando ele pedir mediana, certo? Eu vou explicar o que é. Você deve botar os dados em ordem crescente. Veja aí. Cada ponto desse, o que é que efetivamente ele corresponde. Por exemplo, esse primeiro pontozinho aqui, ó, certo? Esse primeiro ponto aqui, ó, ele corresponde a 64. O segundo ponto corresponde a quanto aqui, ó, 69. E aí vai. Então vamos registrar esses números aqui, com a ajuda de vocês. 64, deixa eu separar aqui, né? A gente está fazendo a de número 12. 64. 69, e vamos lá. Mais na frente nós temos, eu acho que é 75 e 78. 75 e 78. Depois nós temos o quê? 80, 3 vezes. Né? 80, 3 vezes. Nós temos 82 uma vez,
Né? São 10 medidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ainda faltam 2. Falta 84 e 80 o quê, hein? 86. Turma, a informação mais fácil que você tem só no olho, você diz, é a moda. Quem é a moda? A moda é o que mais se repete, o que é mais frequente. O que é que mais se repete aqui, se existir? Se não existir, o que mais se repete é a modal. O que é que mais se repete aqui, hein? É 80. Então, minha moda é 80. O que é a mediana? A mediana é o termo central. Quando você coloca a sequência de dados em ordem crescente ou decrescente. Eu coloquei em ordem crescente, podia colocar em ordem decrescente. Quem é que está no meio aqui? Como você tem 10 números, você tem uma quantidade par, não existe um termo central, existem 2 termos centrais. Só tem um único termo central quando você tem uma quantidade ímpar. Por exemplo, eu tenho 5 aqui, ó. Eu tenho um termo central, 2 antes, 2 depois. Quando você tem uma quantidade par, aqui 10, você tem 2 termos centrais aqui, ó, 80 e 80, porque ficam 4 antes e 4 depois. Aí, a mediana, ela é obtida tirando uma média desses 2 caras aqui. Então, a mediana aqui, quando tem 2 termos centrais, você tira uma média aritmética delas. Como eles são iguais, 80 e 80, a mediana também é quanto? Também é 80. E, por fim, a média. A média é que dá um pouquinho mais de trabalho. A média é você somar todo mundo e dividir pelo número de termos que você tem. Nesse caso, quantos termos eu tenho? Tenho 10. Tenho 10 termos. Então você vai somar os 10 e dividir por 10. Vou somar aqui por unidade, ó. Certo? 4 com 9, 13. Com 5, só as unidades. 18, 26, 28, 32, 38 a 3. 38 a 3. Vamos somar de novo aqui. 10, 12, 20, 25, 34, 38 a 3. Né? Fica 11, 19, 27, 35, 43, 51, 58, 58, 65, 71, 77, 778. Vamos somar de novo, ver se eu não errei. Foi 3, né? Então 9, 15, 22, 29, 30, 29. Né? 29 com 40, 69, com 8, 77. A média é quanto aqui? 77,8. Então, a média é menor do que a moda e do que a mediana. E elas duas são iguais. Certo? Letra D está errado. Os 3 não são iguais. A mediana é menor do que a média, é maior. A mediana ela é igual à moda. A resposta correta é letra aqui aí, letra B de bola. A mediana é igual à moda. Então a gente colocou essa questão porque tem gente que vai fazer alguns concursos que eles perguntam essas bases aí de estatística. E o que é que acontece aí nessas questões? Você tem a moda, a mediana e a média. A média você faz como? Soma tudo e divide pela quantidade que você tem. Aqui no caso eram 10. A moda é o que mais se repete. E a mediana é o termo central. Quando você coloca em ordem crescente ou em ordem decrescente. O que é que existe aqui? Como é uma quantidade par, você vai ter 2 termos centrais. Que vai ficar 4 antes e 4 depois. Você tira a média deles 2. Vamos ver aqui. Essa foi a 12. Vamos ver aqui. 13, 14, 15 e 16. Vamos lá. Bacana, a questão 15 aqui é muito bacana. Vamos fazer essa 16 aqui. Certo? Vamos ver o que é que acontece aqui com ela. 13, né? Eu estou na 13, desculpa. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui para a gente fazer essas 4 últimas aí com vocês. Na 13 ele diz o seguinte. Né? Qual é a negação da proposição? A conquista é honrosa se o esforço é desprendido. Tá certo? A negação dessa proposição é representada por... Primeira coisa, vamos identificar, isso é um se então. Certo? Só que aqui a gente colocou em ordem inversa. Tipo assim, se é natalense, então é brasileiro. Mas nós colocamos como aqui, brasileiro se for natalense. Pode. Certo? Eu posso escrever dessa maneira. Mas vamos colocar na ordem que nós estamos acostumados. A negação da proposição. A conquista é honrosa, ou seja, a consequência, essa aí,
ela ocorre se o esforço for o quê? Hein? For desprendido. Então veja bem aqui. Se o esforço foi desprendido, tá certo? Implica em quê? Implica que a conquista é o quê? Hein? É honrosa, né? Se o esforço for desprendido, implica que a conquista é honrosa. Vamos colocar nesses termos aqui que a gente está mais acostumado assim, vamos ordenar. Se o esforço, né, foi desprendido, então a conquista ela é honrosa. Ele quer a negação disso. Como é a negação? Nós já fizemos hoje negação de i, negação do ou e do se, somente se. Como é a negação do se então? Você confirma a primeira e nega a segunda. Tipo assim, se joga basquete na NBA, então é alto. Como é a negação disso? É o cara jogar na NBA e não ser alto. Ou seja, você confirma, a primeira parte, mas não acontece o esperado. Então, como é a negação disso aqui? Como é a negação disso aqui? Certo? Essa primeira parte acontece, só que, certo? A segunda parte não ocorre. Porque você esperaria, né, no se então, que em ocorrendo isso, o resultado seria esse. A negação vai ser, ocorre isso, e não acontece o que você esperava. Se o professor bebe água, então ele mata a sua sede. Como é a negação disso? O professor bebeu a água e não matou a sua sede. Se o professor sobe as escadas, então ele chega cansado. Como é a negação disso? Ele subiu as escadas, exatamente, e não chegou cansado. Então a resposta aí seria a seguinte: o esforço é desprendido, e a conquista não é o que, pessoal? Não é honrosa. Acontece a primeira parte e não ocorre o esperado. Veja bem que a negação do se então se transforma no i. A negação do se então se transforma no i. Repete-se aqui, a primeira lá acontece e a segunda não acontece. Por isso que essa 13, a melhor resposta para a gente seria letra aqui, em letra D de dado, né? Deixa eu conferir aqui. Exatamente, o esforço é desprendido e a conquista não é o que? Não é honrosa, tá joia? Vamos ver aqui essa outra situação aqui. Vamos para cá. 13. A negação da proposição. Poderei chegar em último, mas terei lutado muito. Poderei chegar em último, mas terei lutado muito. 14. Né? Poderei chegar em último, né? Poderei chegar em último, mas terei lutado muito. Terei, só botar um muito aqui, mas terei lutado muito. O que é que chama a atenção dessa questão? O mais, né? O mais ele faz o papel do i aí. Ele me dá a ideia de simultaneidade. Certo? Cheguei lá em último, tá certo? Agora, concomitantemente a isso, eu lutei muito. Então isso aí é um i, né? Um i. Como é a negação do i? Seria um ou. Agora, só que você vai negar a primeira parte e também vai negar a segunda parte, certo? Poderei não chegar em último, né? Negando isso aqui, ó. Poderei não chegar em último, ou, troco o i pelo ou não terei lutado muito. Poderei chegar em último, ou não terei lutado muito. Olhando com calma aqui, realmente, a alternativa correta, letra B. Deixa eu conferir para a gente não errar. Poderei não chegar em último, ou não terei lutado muito. Negou uma parte, negou a outra e trocou o i por quem? Pelo ou. Então, 14, a alternativa correta, letra aqui aí, letra B de bola, né? Você nega a primeira parte, nega a segunda e troca esse i por quem? Pelo ou. Vamos ver a 15. Bacana essa 15 aqui. Dá uma apagadinha aqui para a gente ganhar um espaço para fazer essa de número 15. Tá? Para fazer essa de número 15. O que é que ele diz na de número 15? Assinale a opção que indica, dentre os textos listados a seguir, o que se apoia no método indutivo. Tá? Dá uma dica aqui bacana para vocês. Questão 15, né? Uma dicasinha aqui bacana para vocês, 15. Ó, pessoal, um raciocínio, ele pode ser obtido por dedução, né? E ele pode ser obtido por indução. Na dedução, o que é que acontece? Você tem, certo? Um resultado geral, consolidado, onde a partir desse resultado geral, você analisa casos o quê? Em particulares. Né? Casos particulares. Na indução, não. Você passa de algo particular e
procura, a partir do particular, chegar ao caso o quê, pessoal? Ao caso geral. Dá um exemplo aqui bem simples, né? Você observa lá na sua casa, você acorda todo dia bem cedo, quando dá 6 horas da manhã, você observa que passa um idoso, caminhando. Né? Todo dia que você faz isso, passa esse idoso. Aí você tira uma conclusão. Rapaz, só quem caminha são os idosos. Ó, você pegou um resultado particular, uma pessoa que está passando na sua casa, e você o quê? Você generalizou. Então isso é um método que a gente chama de indução. Você parte do particular para o geral. Claro que esse método, esse raciocínio, né, ele sempre traz uma margem de dúvida. Porque você partiu de um caso particular e generalizou. Essa dúvida ela pode ser diminuída. Se você ficar fazendo experimentos, se você ficar abrangendo mais os seus casos particulares. Mas você tem sempre uma margem de dúvida. Agora, por exemplo, você vai a um parque lá, onde tem uma área lá reservada só para os idosos caminharem. Então tem uma regra geral. Ó, só caminha aqui quem é idoso. Aí você vai dizer, já tem um idoso ali caminhando. Aí você vai ter a certeza disso, porque você tem uma regra geral e está aplicando a um caso o quê? Particular. Você tem a certeza, porque você tem uma regra geral e você aplica no particular. A diferença da dedução para a indução é exatamente essa, que a gente tem uma absoluta certeza, não há dúvida. Tá certo? Aqui há uma margem de dúvida que pode ser minimizada. Através de quê? De experimentos. Ele pergunta, assinale a opção que indica, dentre os textos listados a seguir, o que se apoia no método indutivo. Os campeonatos, letra A, os campeonatos esportivos são muito mal organizados no Brasil. Ele afirma isso. Aí, como consequência, daí que não se deva esperar uma tabela bem organizada, bem elaborada, para o Campeonato Brasileiro de 2015. Certo? Então, o que é que acontece? Ele tirou a conclusão a partir de um fato geral. Ele disse aí, ó, os campeonatos esportivos são muito mais organizados no Brasil. Ele deu essa informação. Baseado nisso, eu posso tirar essa conclusão. Então, isso aí é de um caso geral, eu tirei um caso particular. Letra A é dedução. Letra B. Os dias de inverno são bastante frios na Europa. Daí que seja necessária a compra de agasalhos bem encorpados para a nossa viagem de férias. Ou seja, ele fez uma afirmativa, garantiu uma verdade, um caso geral. Qual é o caso geral? Os dias de inverno são bastante frios na Europa. E como consequência disso, eu vou precisar comprar agasalhos, né? Para poder suportar o frio na viagem. A partir de uma regra geral, apliquei numa situação particular na minha viagem. Letra C. O supermercado da esquina de minha rua abriu hoje às 6 horas da manhã. Daí que a vizinhança tenha pensado numa modificação do horário de todo o comércio. Ele só viu o supermercado. De todo o comércio da região nos fins de semana. Então ele viu o supermercado abrir, certo? A vizinhança viu abrir e ela tirou a conclusão que agora todo o comércio vai abrir. Ou seja, você partiu de um caso particular para um caso o quê? Para generalizar. Você viu o supermercado e aplicou a todo mundo. Isso é indução. Letra D. A obra poética de Manuel de Barros é de muita sensibilidade. Ele diz isso. Daí, seu último livro, um caso particular, tem atingido ótimos índices de venda. Pegou uma regra geral e aplicou um caso particular. Dedução. Letra E. As guerras modernas mostram alto desenvolvimento tecnológico. Certo? Daí que se possa esperar um intenso uso de armas sofisticadas de guerra contra os extremistas árabes. Mais uma vez eu dei uma afirmação geral e tirei um caso o quê? Em particular. Então A, B, D e E, dedução. Indução seria letra Q aí, indução seria letra C. E essa 16, né, para a gente encerrar esse nosso happy hour, e tentando passar informações importantes e que são costumeiras, né, nas provas aí. Ele diz o seguinte: se todo dia penso no problema, então em algum dia chegarei à solução. É equivalente a quê? Isso é o quê? Se então, tem duas equivalências, a contrapositiva e o ou. Só que eu acho que ele usou a contrapositiva. Por que, Augusto, ele usou a contrapositiva? Porque em todas as alternativas eu tenho um se então. Então ele diz o seguinte, 16, deixa eu colocar aqui, ó, 16. Se todo dia, né, se todo dia penso no problema, é isso, se todo dia penso no problema, né, se todo dia penso no problema, então, em algum dia,
chegarei à solução. Então, em algum dia chegarei à solução. Chegarei à solução. É equivalente aqui, contrapositiva, né? Nós vamos negar isso aqui, tá certo? Negar isso e fazer a implicação com a negação disso aqui. Só que algum, ele é particular, né? Algum é particular, ele não é universal. Quando a gente nega algo particular, ele se transforma em universal. Então, como é a negação disso aqui, ó? Algum dia chegarei à solução. Então, em algum dia eu chegarei à solução, a negação disso é o quê? Nenhum dia eu chegarei à solução. Tem nenhum dia eu chegarei à solução. Então, a negação disso aqui é nenhum dia chegarei à solução. E a negação disso? Todo dia penso no problema. Universal, para você negar, basta um contra-exemplo. Então, todo dia penso no problema, então, em algum dia, eu não penso no problema. A negação disso, em algum dia, não penso no problema. Eu acho que a letra C, deixa eu olhar aqui. Se em nenhum dia chegarei à solução, se em nenhum dia, negação disso, se em nenhum dia chegarei à solução, então, em algum dia, não pensei no problema. Realmente, em algum dia, não pensei no problema. Tá certo? A negação de algo particular é algo universal. Pode ser o todo ou nenhum. E a negação de algo universal é algo que em particular. Negação, algum dia chegarei à solução. Nenhum dia chegarei à solução. Todo dia penso no problema. Negação disso. Em algum dia eu não penso. Por isso que a resposta correta, 16 aí, seria letra quem aqui? 16 seria letra C. Certo, pessoal? Então tá aí. Algumas dicas bacanas, algumas dicas importantes de questões que têm grande perspectiva de aparecer o conteúdo, né, o que está sendo pedido na prova. Valeu, pessoal. Até a próxima.